Respira. Deus está aqui. Mesmo que você não veja, Ele está cuidando de tudo. Eu sei que às vezes pesa e parece difícil continuar. Os dias passam lentos e a força insiste em faltar. Você tenta ser forte, mas por dentro quer chorar. E ninguém entende o que você sente quando você tenta se levantar. Quantas vezes você pensou que não ia suportar, que o mundo estava pesado demais e que era melhor parar. Mas mesmo no seu silêncio, mesmo sem você notar, tinha uma mão invisível te impedindo de desmoronar. E mesmo quando tudo dói e você não vê saída, existe um Deus trabalhando nos bastidores da sua vida. Deus está cuidando de tudo, mesmo quando você não vê. Cada detalhe da sua história já está escrito por Ele. Deus está cuidando de tudo, nada fugiu do controle. O que hoje parece confuso, amanhã vai fazer sentido pra você. Ele cuida, Ele sabe, Ele vê. Talvez você perdeu algo que achava que era essencial, mas Deus viu um perigo que você não viu no final. Talvez uma porta fechou e você só soube chorar, mas era Deus te protegendo do que podia te machucar. Nem toda resposta vem rápido, nem tudo é pra entender, porque existem planos maiores que você ainda vai viver. E aquilo que hoje te fere pode ser o começo da cura, porque Deus nunca falha, mesmo quando tudo parece loucura. E no meio dessa espera, aprenda a descansar, porque quem confia em Deus nunca vai se perder no caminhar. Deus está cuidando de tudo, mesmo quando tudo dói. O que parece ser o fim, na verdade ainda constrói. Deus está cuidando de tudo, você não está sozinho. Existe um propósito maior, mesmo nesse caminho. Se você chegou até aqui, essa mensagem é pra você. Não desiste agora, Deus ainda não terminou. Ele está cuidando de cada detalhe. Ele cuida de você.
está cuidando de tudo. Hoje algo vai mudar. Você já se acostumou com a dor, com dias difíceis demais, com respostas que não chegam e sonhos deixados pra trás. Mas o que você não sabe é que Deus já decidiu mudar completamente a história que você até aqui construiu. Porque quando Deus age, ninguém pode impedir. E aquilo que parecia impossível começa a acontecer sem você pedir. Deus vai te surpreender de um jeito que você não imagina. Aquilo que você perdeu vai voltar de forma divina. Deus vai te surpreender. Prepare o coração, porque aquilo que vem aí vai mudar sua direção. Talvez você desacreditou depois de tanto esperar, mas Deus nunca esqueceu o que prometeu realizar. E o que parecia distante agora está perto de acontecer. Porque Deus nunca falha e nunca deixa de te surpreender. E quando tudo parecer igual, é aí que Ele vai agir.
você está sendo preparado. Vai acontecer. Vai acontecer. Deus já começou. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Entre tantos caminhos possíveis, você parou exatamente aqui. No momento em que seu coração já não sabia mais pra onde ir. Você procurava respostas, mas só encontrava dor. E no meio de tantas perguntas, você quase esqueceu do amor. Mas Deus te trouxe até este momento, porque Ele sabia de você, sabia da sua dor escondida e do que você precisava ouvir pra viver. E mesmo que pareça coincidência, nada foge do olhar de Deus. Cada detalhe da sua vida já foi escrito nos céus. Não foi por acaso você estar aqui. Deus está falando diretamente com você, sim. Não foi por acaso você ouvir isso agora. É Deus te dizendo que sua vitória está próxima da hora. Você já pensou em desistir mais vezes do que pode contar, mas algo sempre te segurou, mesmo quando quis parar. Isso não foi sorte, nem coincidência, não. Foi Deus cuidando de você, segurando sua mão. Você duvidou, Ele nunca deixou de acreditar. No propósito lindo que você ainda vai viver e alcançar. Não foi por acaso tudo isso aconteceu. Cada lágrima sua Deus já recolheu. Não foi por acaso, nada foi em vão. Você está sendo guiado pela mão de Deus, então. Se você está ouvindo isso, recebe isso agora. Deus não te esqueceu. Nada foi por acaso, nada foi em vão, nada foi em vão.
Você está exatamente onde deveria estar. Respira fundo. Nem tudo depende de você. Deus ainda está no controle. Você tentou resolver tudo sozinho, tentou ser forte o tempo inteiro, carregou pesos que não eram seus e se perdeu no meio do caminho inteiro. Quis entender cada detalhe, quis prever o que ia acontecer. Mas quanto mais você tentava, mais difícil ficava de viver. E no silêncio das noites longas, você se perguntou por quê? Por que tanta luta, tanta dor? Se você só queria vencer. Mas existe algo maior acontecendo, mesmo que você não consiga ver. Porque Deus nunca se atrasa e nunca deixa de cuidar de você. E talvez o que falta agora não seja lutar mais, mas aprender a soltar e confiar que Deus faz. Entrega e descansa, Deus está cuidando. Mesmo em silêncio, Ele está trabalhando. Entrega e descansa. Não tenta entender, porque os planos de Deus são maiores que você. Entrega, confia, descansa. nem tudo que você perdeu era pra permanecer. Algumas coisas precisaram ir pra algo novo acontecer. Portas se fecham por um motivo, mesmo quando dói aceitar. Porque Deus vê caminhos que você não consegue enxergar. E aquilo que parece atraso pode ser preparação, porque Deus está moldando seu coração. E no tempo certo você vai entender que tudo que aconteceu foi pra fortalecer você. Entrega e descansa, Deus já decidiu. O que é pra ser seu nunca se perder. Entrega e descansa, você vai viver algo muito maior do que pode prever. Você não precisa carregar tudo. Deus não te pediu isso. Solta. Entrega. Descansa nele. Eu entrego. Eu confio. Eu descanso em ti. Nada vai impedir o que o Senhor preparou pra mim. Agora
já está cuidando. Deus já está cuidando. Silêncio. Respira. Deus está aqui. Mesmo que você não veja, Ele está cuidando de tudo. Eu sei que às vezes pesa e parece difícil continuar. Os dias passam lentos e a força insiste em faltar. Você tenta ser forte, mas por dentro quer chorar. E ninguém entende o que você sente quando você tenta se levantar. Quantas vezes você pensou que não ia suportar, que o mundo estava pesado demais e que era melhor parar. Mas mesmo no seu silêncio, mesmo sem você notar, tinha uma mão invisível te impedindo de desmoronar. E mesmo quando tudo dói e você não vê saída, existe um Deus trabalhando nos bastidores da sua vida. Deus está cuidando de tudo, mesmo quando você não vê. Cada detalhe da sua história já está escrito por Ele. Deus está cuidando de tudo, nada fugiu do controle. O que hoje parece confuso, amanhã vai fazer sentido pra você. Ele cuida. Ele sabe, Ele vê. Talvez você perdeu algo que achava que era essencial, mas Deus viu um perigo que você não viu no final. Talvez uma porta fechou e você só soube chorar, mas era Deus te protegendo do que podia te machucar. Nem toda resposta vem rápido, nem tudo é pra entender, porque existem planos maiores que você ainda vai viver. E aquilo que hoje te fere pode ser o começo da cura, porque Deus nunca falha, mesmo quando tudo parece loucura. E no meio dessa espera, aprenda a descansar, porque quem confia em Deus nunca vai se perder no caminhar. Deus está cuidando de tudo, mesmo quando tudo dói. O que parece ser o fim, na verdade ainda constrói.
propósito maior. Mesmo nesse caminho que você chegou até aqui, essa mensagem é pra você. Não desiste agora. Deus ainda não terminou. Ele está cuidando de cada detalhe. Ele cuida de você. Ele cuida de você. Nada vai fugir do controle de Deus. Descansa. Deus está de tudo, de tudo, de tudo. Respira fundo. Nem tudo depende de você. Deus ainda está no controle. Você tentou resolver tudo sozinho, tentou ser forte o tempo inteiro. Carregou pesos que não eram seus e se perdeu no meio do caminho inteiro. Quis entender cada detalhe, quis prever o que ia acontecer. Mas quanto mais você tentava, mais difícil ficava de viver. E no silêncio das noites longas, você se perguntou por quê? Por que tanta luta, tanta dor? Se você só queria vencer. Mas existe algo maior acontecendo, mesmo que você não consiga ver. Porque Deus nunca se atrasa e nunca deixa de cuidar de você. E talvez o que falta agora não seja lutar mais, mas aprender a soltar e confiar que Deus faz. Entrega e descansa. Deus está cuidando. Mesmo em silêncio, Ele está trabalhando. Entrega e descansa. Não tenta entender, porque os planos de
Nem tudo que você perdeu era pra permanecer. Algumas coisas precisaram ir pra algo novo acontecer. Portas se fecham por um motivo, mesmo quando dói aceitar. Porque Deus vê caminhos que você não consegue enxergar. E aquilo que parece atraso pode ser preparação, porque Deus está moldando seu coração. E no tempo certo você vai entender que tudo que aconteceu foi pra fortalecer você. Entrega e descansa. Deus já decidiu o que é pra ser seu. Nunca se perder. Entrega e descansa. Você vai viver algo muito maior do que pode prever. Entrega e descansa. Deus está cuidando. Mesmo em silêncio, Ele está trabalhando. Entrega e Descansa, não tenta entender, porque os planos de Deus são maiores que você. Você não precisa carregar tudo. Deus não te pediu isso. Solta. Entrega. Descansa nele. eu entrego, eu confio, eu descanso em ti. Nada vai impedir o que o Senhor preparou pra mim. Agora Só descansa. Deus já está cuidando. 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 Deus já está Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Entre tantos caminhos possíveis, você parou exatamente aqui. No momento em que seu coração já não sabia mais pra onde ir.
Você procurava respostas, mas só encontrava dor. E no meio de tantas perguntas, você quase esqueceu do amor. Mas Deus te trouxe até esse momento, porque Ele sabia de você, sabia da sua dor escondida e do que você precisava ouvir pra viver. E mesmo que pareça coincidência, nada foge do olhar de Deus. Cada detalhe da sua vida já foi escrito no céu. Não foi por acaso você estará aqui. Deus está falando diretamente com você. Sim, não foi por acaso você ouvir isso agora. É Deus te dizendo que sua vitória está próxima da hora. Você já pensou em desistir mais vezes do que pode contar, mas algo sempre te segurou, Mesmo quando quis parar. Isso não foi sorte, nem coincidência, não. foi Deus cuidando de você, segurando sua mão. E mesmo quando você duvidou, Ele nunca deixou de acreditar no propósito lindo que você ainda vai viver e alcançar. Não foi por acaso tudo isso aconteceu. Cada lágrima sua Deus já recolheu. Não foi por acaso, nada foi em vão. Você está sendo guiado Pela mão de Deus, então. Se você está ouvindo isso, Recebe isso agora. Deus não te esqueceu. Nada foi por acaso. Nada foi em vão.
silêncio. Respira, Deus está aqui. Mesmo que você não veja, Ele está cuidando de tudo. Eu sei que às vezes pesa e parece difícil continuar. Os dias passam lentos e a força insiste em faltar. Você tenta ser forte, mas por dentro quer chorar. E ninguém entende o que você sente quando você tenta se levantar. Quantas vezes você pensou que não ia suportar, que o mundo estava pesado demais e que era melhor parar. Mas mesmo no seu silêncio, mesmo sem você notar, tinha uma mão invisível te impedindo de desmoronar. E mesmo quando tudo dói e você não vê saída, existe um Deus trabalhando nos bastidores da sua vida. Deus está cuidando de tudo, mesmo quando você não vê. Cada detalhe da sua história já está escrito por Ele. Deus está cuidando de tudo, nada fugiu do controle. O que hoje parece confuso, amanhã vai fazer sentido pra você. Ele cuida, Ele sabe, Ele vê. Talvez você perdeu algo que achava que era essencial, mas Deus viu um perigo que você não viu no final. Talvez uma porta fechou e você só soube chorar, mas era Deus te protegendo do que podia te machucar. Nem toda resposta vem rápido, nem tudo é pra entender, porque existem planos maiores que você ainda vai viver. E aquilo que hoje te fere pode ser o começo da cura, porque Deus nunca falha, mesmo quando tudo parece loucura. E no meio dessa espera, aprenda a descansar, porque quem confia em Deus nunca vai se perder no caminhar. Deus está cuidando de tudo, Mesmo quando tudo dói, o que parece ser o fim, na verdade ainda constrói. Deus está cuidando de tudo, Você não está sozinho, existe um propósito maior, mesmo nesse caminho. Se você chegou até aqui, essa mensagem é pra você. Não desiste agora, Deus ainda não terminou. Ele está cuidando de cada detalhe. Ele cuida de você.
tudo. Hoje algo vai mudar. Você já se acostumou com a dor, com dias difíceis demais, com respostas que não chegam e sonhos deixados pra trás. Mas o que você não sabe é que Deus já decidiu mudar completamente a história que você até aqui construiu. Porque quando Deus age, ninguém pode impedir. E aquilo que parecia impossível começa a acontecer sem você pedir. Deus vai te surpreender de um jeito que você não imagina. Aquilo que você perdeu vai voltar de forma divina. Deus vai te surpreender. Prepare o coração, porque aquilo que vem aí vai mudar sua direção. Talvez você desacreditou depois de tanto esperar, mas Deus nunca esqueceu o que prometeu realizar. E o que parecia distante agora está perto de acontecer. Porque Deus nunca falha e nunca deixa de te surpreender. E quando tudo parecer igual, é aí que Ele vai agir, mudando tudo de repente, sem você nem perceber. Surgir. Deus vai te surpreender. Prepare-se pra viver algo que você nem sonhou, mas sempre foi pra você. Você não perdeu. Você está sendo preparado
vai acontecer. Vai acontecer. Deus já começou. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Entre tantos caminhos possíveis, você parou exatamente aqui. No momento em que seu coração já não sabia mais pra onde ir. Você procurava respostas, mas só encontrava dor. E no meio de tantas perguntas, você quase esqueceu do amor. Mas Deus te trouxe até este momento, porque Ele sabia de você, sabia da sua dor escondida e do que você precisava ouvir pra viver. E mesmo que pareça coincidência, nada foge do olhar de Deus. Cada detalhe da sua vida já foi escrito nos céus. Não foi por acaso você estar aqui. Deus está falando diretamente com você, sim. Não foi por acaso você ouvir isso agora. É Deus te dizendo que sua vitória está próxima da hora. Você já pensou em desistir mais vezes do que pode contar, mas algo sempre te segurou, mesmo quando quis parar. Isso não foi sorte, nem coincidência, não. Foi Deus cuidando de você, segurando sua mão. Você duvidou, Ele nunca deixou de acreditar. No propósito lindo que você ainda vai viver e alcançar. Não foi por acaso tudo isso aconteceu. Cada lágrima sua Deus já recolheu. Não foi por acaso, nada foi em vão. Você está sendo guiado pela mão de Deus, então. Se você está ouvindo isso, recebe isso agora. Deus não te esqueceu. Nada foi por acaso. Nada foi em vão. Nada foi em vão. Você está exatamente onde
onde deveria estar. Respira fundo. Nem tudo depende de você. Deus ainda está no controle. Você tentou resolver tudo sozinho, tentou ser forte o tempo inteiro, carregou pesos que não eram seus e se perdeu no meio do caminho inteiro. Quis entender cada detalhe, quis prever o que ia acontecer. Mas quanto mais você tentava, mais difícil ficava de viver. E no silêncio das noites longas, você se perguntou por quê? Por que tanta luta, tanta dor, se você só queria vencer? Mas existe algo maior acontecendo, mesmo que você não consiga ver. Porque Deus nunca se atrasa e nunca deixa de cuidar de você. E talvez o que falta agora não seja lutar mais, mas aprender a soltar e confiar que Deus faz. Entrega e descansa, Deus está cuidando. Mesmo em silêncio, Ele está trabalhando. Entrega e descansa. Não tenta entender, porque os planos de Deus são maiores que você. entrega, Confia, descansa. nem tudo que você perdeu era pra permanecer. Algumas coisas precisaram ir pra algo novo acontecer. Portas se fecham por um motivo, mesmo quando dói aceitar. Porque Deus vê caminhos que você não consegue enxergar. E aquilo que parece atraso pode ser preparação, porque Deus está moldando seu coração. E no tempo certo você vai entender que tudo que aconteceu foi pra fortalecer você. Entrega e descansa, Deus já decidiu. O que é pra ser seu nunca se perder. Entrega e descansa, você vai viver algo muito maior do que pode prever. Você não precisa carregar tudo. Deus não te pediu isso. Solta. Entrega. Descansa nele. Eu entrego. Eu confio. Eu descanso em ti. Nada vai impedir o que o Senhor preparou pra mim. Agora só descansa.
já está cuidando. Silêncio. Respira. Deus está aqui. Mesmo que você não veja, Ele está cuidando de tudo. Eu sei que às vezes pesa e parece difícil continuar. Os dias passam lentos e a força insiste em faltar. Você tenta ser forte, mas por dentro quer chorar. E ninguém entende o que você sente quando você tenta se levantar. Quantas vezes você pensou que não ia suportar, que o mundo estava pesado demais e que era melhor parar. Mas mesmo no seu silêncio, mesmo sem você notar, tinha uma mão invisível te impedindo de desmoronar. E mesmo quando tudo dói e você não vê saída, existe um Deus trabalhando nos bastidores da sua vida. Deus está cuidando de tudo, mesmo quando você não vê. Cada detalhe da sua história já está escrito por Ele. Deus está cuidando de tudo, nada fugiu do controle. O que hoje parece confuso, amanhã vai fazer sentido pra você. Ele cuida. Ele sabe, Ele vê. Talvez você perdeu algo que achava que era essencial, mas Deus viu um perigo que você não viu no final. Talvez uma porta fechou e você só soube chorar, mas era Deus te protegendo do que podia te machucar. Nem toda resposta vem rápido, nem tudo é pra entender, porque existem planos maiores que você ainda vai viver. E aquilo que hoje te fere pode ser o começo da cura, porque Deus nunca falha, mesmo quando tudo parece loucura. E no meio dessa espera, aprenda a descansar, porque quem confia em Deus nunca vai se perder no caminhar. Deus está cuidando de tudo, mesmo quando tudo dói. O que parece ser o fim, na verdade ainda constrói. Deus está cuidando de tudo, você não está sozinho.
existe um propósito maior, mesmo nesse caminho que você chegou até aqui. Essa mensagem é pra você. Não desiste agora. Deus ainda não terminou. Ele está cuidando de cada detalhe. Ele cuida de você. Ele cuida de você. Nada vai fugir do controle de Deus. Descansa. Deus está de tudo, de tudo, de tudo. Respira fundo. Nem tudo depende de você. Deus ainda está no controle. Você tentou resolver tudo sozinho, tentou ser forte o tempo inteiro. Carregou pesos que não eram seus e se perdeu no meio do caminho inteiro. Quis entender cada detalhe, quis prever o que ia acontecer. Mas quanto mais você tentava, mais difícil ficava de viver. E no silêncio das noites longas, você se perguntou por quê? Por que tanta luta, tanta dor? Se você só queria vencer. Mas existe algo maior acontecendo, mesmo que você não consiga ver. Porque Deus nunca se atrasa e nunca deixa de cuidar de você. E talvez o que falta agora não seja lutar mais, mas aprender a soltar e confiar que Deus faz. Entrega e descansa. Deus está cuidando, mesmo em silêncio. Ele está trabalhando. Entrega e descansa. Não tenta entender, porque os planos de Deus
Nem tudo que você perdeu era pra permanecer. Algumas coisas precisaram ir pra algo novo acontecer. Portas se fecham por um motivo, mesmo quando dói aceitar. Porque Deus vê caminhos que você não consegue enxergar. E aquilo que parece atraso pode ser preparação, porque Deus está moldando seu coração. E no tempo certo você vai entender que tudo que aconteceu foi pra fortalecer você. Entrega e descansa, Deus já decidiu o que é pra ser seu, nunca se perder. Entrega e descansa, você vai viver algo muito maior do que pode prever. Entrega e descansa, Deus está cuidando. Mesmo em silêncio, Ele está trabalhando. Entrega e Descansa, não tenta entender, porque os planos de Deus são maiores que você. Você não precisa carregar tudo. Deus não te pediu isso. Solta. Entrega. Descansa nele. eu entrego, eu confio, eu descanso em ti. Nada vai impedir o que o Senhor preparou pra mim. Agora Só descansa. Deus já está cuidando. 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 Deus já está Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Entre tantos caminhos possíveis, você parou exatamente aqui. Num momento em que seu coração já não sabia mais pra onde ir.
Você procurava respostas, mas só encontrava dor. E no meio de tantas perguntas, você quase esqueceu do amor. Mas Deus te trouxe até esse momento, porque Ele sabia de você, sabia da sua dor escondida e do que você precisava ouvir pra viver. E mesmo que pareça coincidência, nada foge do olhar de Deus. Cada detalhe da sua vida já foi escrito no céu. Não foi por acaso você estar aqui. Deus está falando diretamente com você. Sim, não foi por acaso você ouvir isso agora. É Deus te dizendo que sua vitória está próxima da hora. Você já pensou em desistir mais vezes do que pode contar, mas algo sempre te segurou, Mesmo quando quis parar. Isso não foi sorte, nem coincidência, não. foi Deus cuidando de você, segurando sua mão. E mesmo quando você duvidou, Ele nunca deixou de acreditar no propósito lindo que você ainda vai viver e alcançar. Não foi por acaso tudo isso aconteceu. Cada lágrima sua Deus já recolheu. Não foi por acaso, nada foi em vão. Você está sendo guiado Pela mão de Deus, então. Se você está ouvindo isso, Recebe isso agora. Deus não te esqueceu. Nada foi por acaso. Nada foi em vão.
de Deus.